Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa noite. Amém. Nós já lemos o capítulo 1 de Jonas, acho que várias vezes aqui nessas últimas semanas, mas hoje era necessário que hoje vamos entrar no capítulo 2. Nós temos estudado o livro do profeta Jonas, essa é a quarta mensagem nessa série de pregações, e já sabemos muita coisa sobre o profeta. Fazendo um rápido resumo, o que nós sabemos até aqui? Nós sabemos que o profeta Jonas é um personagem bíblico bem diferente dos outros personagens dos outros profetas. É alguém que se parece muito conosco na nossa realidade diária, nas nossas falhas, nas nossas limitações. Jonas é um profeta bairrista, ele é um pouco rabugento, certamente ele é uma pessoa teimosa, ele é muito parecido com tantos de nós em nosso meio. E Jonas ele foi comissionado por Deus para pregar para os pagãos, inimigos de Israel, mas Jonas ele desobedece e foge. Em lugar de ir para Nínive pregar, ele se prepara e vai para Tarsis. Lá ele imagina que ele vai estar longe da presença de Deus, ali ele vai poder viver de acordo com a sua vontade. E em sua desobediência, Jonas se torna um homem insensível a Deus, insensível ao sofrimento dos seus semelhantes. Ele embarca no navio, o navio em que ele embarca se choca com uma tempestade terrível, violenta, enviada por Deus, a ponto de quase despedaçar a embarcação. Os marinheiros se desesperam, lutam por suas vidas, mas Jonas ele está dormindo lá no porão, ele está muito bem, ele está indiferente aos sofrimentos do que está acontecendo. Quando ele é acordado, ele não ora, ele não se importa, ele não pensa em suas ações, ele simplesmente fica ali em stand-by. Os marinheiros, eles estão desesperados, eles lutam por sua vida, eles buscam um culpado, jogam sortes, a sorte cai em Jonas, mas Jonas não toma nenhuma atitude. Quando ele é instado a fazer alguma coisa, porque o mar se torna cada vez mais tempestuoso, ele simplesmente diz assim para os marinheiros: olha, tomai-me, lançai-me ao mar, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Isso lá no versículo 12 do capítulo 1. Então Jonas é um crente que está disposto a morrer, mas ele não está disposto a se arrepender de suas ações. A solução que ele deu implicaria tornar os marinheiros culpados de assassinato a sangue frio, para alguém que sequer cometera nenhum crime contra eles. Ele joga sobre os ombros dos outros, o pesado fardo de resolverem por ele a situação. Então Jonas ele quer se livrar da situação, ele quer se livrar de não ter que pregar aos ninivitas, mas ele não quer arcar com o preço. É aquela questão que nós falamos no estudo anterior. Se o problema é a presença dele no navio, por que ele não assumiu a sua completa responsabilidade e se atirou ao mar? Por que ele jogou essa carga nos ombros dos outros? E também nós vimos, já sabemos sobre Jonas, que para Jonas ter que morrer não é um problema. Ele pode me jogar, mas para os marinheiros foi um pesadelo. Por quê? Porque os marinheiros pagãos eles demonstraram um respeito impressionante pela vida do profeta, e eles não se apressaram em condená-lo à morte. Contudo, não tinha outra saída, o mar estava ficando cada vez mais encapelado, tempestuoso, se enfurecendo. Eles aqueceram a solução de Jonas e o jogaram ao mar. E aqui começa a nossa mensagem hoje. Porque o que acontece com Jonas? Do ponto de vista do profeta, para ele, ao ser lançado ao mar, ele rumaria para uma morte certa e rápida. Está tudo bonitinho no plano de Jonas. O que ele não contava é que Deus ainda não havia terminado de tratar com ele. E ali, no último versículo do capítulo 1, Jonas 1,16, diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jonas afunda cada vez mais em sua desobediência. Ele desce a Jope, ele desce ao navio, desce ao porão do navio, agora ele desce ao mar, por fim ele é tragado para as profundezas abismais do mar.
e no último ele é tragado para o estômago de um peixe. E é aqui, meus irmãos, que nós começamos a nossa mensagem de hoje no capítulo 2. Vamos ler Jonas, capítulo 2, é um capítulo curtinho, do versos 1 ao verso 10. Está escrito: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Deus, meu Deus. Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que ele é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, meus irmãos, agora nós temos a continuação da história de Jonas. Mas antes de eu entrar na passagem propriamente dita, tem três coisas sobre esse texto que devem ser resolvidas antes. Uma é sobre o peixe, a outra é sobre a possibilidade de alguém sobreviver dentro de um peixe grande por 3 dias, e, por fim, o tempo que Jonas passou em seu ventre. São perguntas que as pessoas fazem muito sobre a história de Jonas. Eu vou responder rapidinho, para que não fique alguém dizendo assim, está faltando alguma coisa aí. Né? Então, vamos começar sobre o texto. O texto é bem claro ao declarar o seguinte, lá no versículo 16 do capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ok. Qual é o tamanho do peixe? De que espécie ele era? Como era dentro do seu ventre? Será que Jonas ficou alojado no estômago? Sei lá, ficou no duodeno do peixe? Se foi na garganta? São questões que as pessoas fazem, mas são questões que não acrescentam absolutamente nada ao texto, à história. Né? Além de alguma curiosidade infantil. A gente gosta de perguntar isso para as crianças. O peixe, meus irmãos, não é o centro do livro. O centro do livro é o Senhor. O peixe é apenas um instrumento da providência de Deus para resgatar o profeta. O peixe estava lá pela providência divina, cumprindo a vontade do Senhor, resgatando o profeta, mantendo-o vivo, até despejá-lo em uma praia. Ponto. Então, de que espécie, se era uma baleia, se era uma baleia azul, cachalote, qualquer coisa, a gente não vai perder tempo com essas questões aqui. Tem gente que gosta de perder tempo. Né? Quanto à pergunta que as pessoas fazem também para o será que seria possível um homem permanecer vivo no ventre de um grande peixe? A resposta para nós cristãos é apenas uma. Né? Aqui nós nos deparamos com uma poderosa intervenção de Deus. E nós não temos que nos surpreender com isso. Aliás, tem gente que diz assim, olha, o livro de Jonas é falso porque tem um peixe grande e a pessoa sobrevive dentro do peixe. E a história é totalmente histórica. Não, meus irmãos. O livro de Jonas ele é cheio de intervenções sobrenaturais do Senhor. O Senhor é o centro do livro. Como já dizia Hernandes Dias Lopes, né, ele diz assim, o livro inteiro está cheio de milagres. E não apenas o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter sobrevivido. Olha lá, foi Deus quem enviou uma tempestade atrás de Jonas, foi Deus quem acalmou o mar quando Jonas foi lançado fora do navio, foi Deus quem deu a ordem ao peixe e este engoliu Jonas, foi Deus quem preservou Jonas 3 dias no ventre do peixe, foi Deus que deu ordens ao peixe e esse o vomitou na praia, Jonas, foi Deus quem produziu quebrantamento no povo ninivita, foi Deus quem fez brotar uma planta para fazer sombra e alento ao profeta,
Foi Deus que fez a planta secar. O livro está cheio de milagres, está cheio de intervenções do Senhor. Então, fazer um homem sobreviver na barriga de um peixe não é problema para nós cristãos, né? Mesmo em um ambiente tão insalubre quanto um ventre de um peixe, o poder e a misericórdia do Senhor manteve o profeta vivo. Então, é isso, ok? Mas, para aqueles que acham que esse relato é um tanto impossível, né? É uma lenda, é um exagero do escritor, apenas para pontuar, eu não vou entrar em detalhes, tá? Apenas para pontuar, eu informo aos irmãos que há um documento, há um relato histórico documentado do final do século XIX, de um marinheiro britânico chamado James Bartley, vocês podem procurar até na internet, vocês vão encontrar isso daí, que foi engolido por um cachalote. O cachalote é uma espécie de baleia, e esse cachalote, algum tempo depois, ele foi arpoado por um navio ali que caçava baleias, e quando eles cortam, eles encontram esse marinheiro vivo no seu estômago. E é uma coisa estranha, né? Ele foi arpoado, o cachalote, e quando eles cortam, estava este homem vivo. Ele ainda sobreviveu 18 anos depois. Tem muitos documentos falando sobre isso. Tem gente que diz, não, essa lenda, esse documento não é verdadeiro, mas o fato é que isso foi documentado, inclusive, numa história de jornal americano do século XIX. Tá? Então, dá o que pensar para aqueles que rejeitam a veracidade dos fatos bíblicos. Então, não vou entrar nesses pontos. Tá? Não quero entrar em detalhes desse relato, e eu paro por aqui. Mas eu posso dizer o seguinte, para um Deus que criou todas as coisas, Deus que criou os planetas, a Terra, as luas, as estrelas, Deus que criou os átomos, Deus que criou as partículas subatômicas, Deus que abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse em pé enxuto, Deus que fez os nossos corpos assombrosamente maravilhosos, Deus que trouxe à existência o oxigênio que nós respiramos, Deus que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto, quando ele já fedia, Deus que enviou seu próprio Filho, homem Deus, para viver conosco. Para esse Deus, meus irmãos, é café pequeno deixar um homem vivo no ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites. Para ele é tranquilo manter um crente teimoso na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites. Para ele não é problema. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, a gente pode conversar depois. Aí a terceira coisa, antes de nós entrarmos no texto, é resolver a questão dos 3 dias e 3 noites que Jonas passou no ventre do peixe. Né? Aqui a gente tem que tomar cuidado que estamos falando na duração de dia no contexto judaico. E a duração do dia no contexto judaico era contado como qualquer parte de um dia, como sendo um dia inteiro. Né? O que inclui a noção de noite. Quando o Senhor Jesus faz uma alusão ao sinal de Jonas, ele afirma o seguinte, lá em Mateus 12:40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Senhor morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. Para os judeus, a contagem do dia, um dia inteiro, inclui qualquer pedaço do dia. Né? Então, na duração do dia, nós podemos concluir o quê? Que o Senhor Jesus ele passou um dia inteiro e 2 partes de um dia morto, então nós podemos pensar algo semelhante para Jonas. Porque Jonas é um tipo, um sinal que aponta para a ressurreição de Cristo. Jonas esteve muito perto da morte, figuradamente, ele desceu a cova, ao Sheol, ao abismo, foi aos domínios da morte, mas voltou vivo. Então ele passa ali 3 dias e 3 noites, podemos entender dias completos ou podemos entender do ponto de vista judaico um dia inteiro e mais 2 partes de dia. Né? Mas Jonas ele vai falar justamente isso, que ele foi ressuscitado de certa forma. No capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então, explicados esses 3 pontos, vamos para o texto. Vamos falar um pouco de Jonas afundando no mar do desespero. Então, começando ali do capítulo 2, versículo de 1 até o 6. Primeiro fato que nós precisamos entender nesse capítulo, meus irmãos,
sabendo que Jonas foi tragado por um grande peixe, isso não ocorreu imediatamente a sua queda no mar, como muita gente pensa, porque no finalzinho do versículo 16, nós temos o quê? Jonas caindo no mar e Deus deparando um peixe para engoli-lo. Então, em geral, a gente pensa assim, os marinheiros jogam Jonas do navio e já tem um peixe de boca aberta lá esperando ele, né? Engole e já era. Né? Então, nós temos isso daí. Mas, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E aí nós temos daí em diante a descrição dessa oração e do porquê que o profeta orou. E se refere a momentos de angústia que ele passou ao cair no mar. E ele mesmo vai dizer no versículo 2, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, não é do ventre do peixe, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Aí a pergunta é, que angústia levou o nosso profeta, que antes era totalmente insensível para com Deus, para com seus semelhantes, clamar ao Senhor? Quando é que Jonas ficou angustiado a esse ponto? E aí que é a questão importante, né? Simples, quando ele cai no mar tempestuoso, e ele afunda quase chegando a um afogamento. E ele vai descrever isso nos versículos seguintes. Olha como ele descreve essa queda nele no mar. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Veja que não é na boca do peixe, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Agora olha o versículo 5 até o 7. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Agora vejam 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração no teu santo templo. Ele está descrevendo aqui os termos de alguém que, ao cair no mar, é levado pelas correntes das águas, é jogado de um lado para o outro pelas ondas, pelos vagalhões, até que, sem força, ele não consegue mais manter-se acima das águas e ele afunda, provavelmente sendo sugado pelos redemoinhos daquele mar tempestuoso. E ele é carregado para as profundezas, em termos ali do hebraico, para o abismo. E ele vai tão profundamente que as algas se emaranham nos seus cabelos, na sua cabeça. E pelo texto, meus irmãos, fica claro que o profeta submergiu a tal ponto, que diz ali no versículo 6, que ele conseguiu ver os fundamentos dos montes. Literalmente é a raiz das montanhas, né? Os montes por baixo dos mares ali. E uma expressão que indica o fundo do mar. Essa é a expressão, e os antigos imaginavam que no fundo do mar, ali você tinha os fundamentos da terra. Então ele afundou a ponto de chegar lá no fundo, tocar talvez alguma parte ali da terra. E ele reconhece ter descido ao lugar mais fundo que alguém já descera até então. Porque Jonas, ele vai descrever esse momento assim, né? Que ele vai à terra, lá no versículo 6, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Uma tradução um pouquinho melhor desse mesmo versículo diz assim, a terra, ele desceu à terra que o encerrou para sempre com seus ferrolhos. Meus irmãos, a terra que se fecha sobre alguém para sempre, o termo hebraico aqui é uma alusão à sepultura, que uma vez fechado o ferrolho, não tem mais como abrir. Alguém que está sepultado não vai conseguir abrir a porta e voltar para a vida por si mesmo. Então, para Jonas, ele afunda e ele não vê mais esperança de salvamento. Sua morte por afogamento era iminente.
Então, na sua angústia, no último fôlego dos seus pulmões, ele diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, tu me ouviste a voz. Então, o Senhor responde o pedido angustiado do seu filho. Então, notem que Jonas, ele corretamente, ele entendeu aqui que não foram os marinheiros que o lançaram na profundeza dos mares, mas foi o próprio Senhor. Lá no versículo 5 ele diz assim: pois me lançaste, falando de Deus, no profundo, no coração dos mares. Ele não culpa os marinheiros, não culpa o mar, ele não culpa a ação do diabo. Ele sabia que foi o Senhor que o estava disciplinando. Devido a quê? Devido à sua desobediência. E essa terrível angústia que passara era prova do cuidado de Deus, mostrando, tentando, levando o profeta a corrigir os rumos da sua vida. E aqui é bom sempre lembrar, né, que Deus, ele sempre corrige e disciplina os seus filhos. Somente os seus filhos. Disciplina e corrige somente os seus filhos. Quando? Quando esses filhos, eles trilham caminhos tortuosos. Aqueles que não são corrigidos de seus maus caminhos, mas neles permanecem, aí, bem, eu só tenho que lembrar da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 8, diz assim: mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não filhos. Jonas era filho de Deus. Em sua obstinação, em sua teimosia, a única coisa que Jonas conseguiu foi trilhar um caminho sempre descendente, gente, sempre para baixo. Por quê? Porque enquanto ele estava vivendo na sua desobediência, se recusando a cumprir a vontade de Deus, tudo parece que ia bem para ele, tudo dava certo. Ele queria viajar para longe, tinha um navio que ia exatamente para Tarsis à sua disposição. Ele precisava de um meio para se deslocar, o navio estava ali vendendo passagem. Ele tinha dinheiro para comprar passagem? Tinha, compra. Ele não queria conversar com os pagãos? Beleza. Ele vai e fica de boa no porão. Tudo está bem para ele, tudo parece bem, os seus planos estão indo de vento em popa. Mas explode a tempestade e aquilo que estava tudo tranquilo começa a mudar. Ele está em profundo sono. Ele é acordado, ele não precisa orar, ele não prega, ele não se arrepende das suas decisões. Mas ao fim, quando tudo deu errado, quando estava patente a culpa dele aos olhos de todos, e ele tenta fugir, e ele aceita inclusive ser lançado ao mar, para não encarar a vida que Deus lhe havia designado, ele agora, ao cair, ele se depara com o mar revolto e ele afunda. E em seu embotamento espiritual, Jonas já tinha desistido de Deus, já tinha desistido da sua vida, mas o que ele não sabia é que ele ainda não tinha encarado até aquele momento, meus irmãos, o desespero de se ver às portas de uma morte horrível, distante da sua terra, impossibilitado de estar adorando no templo do Senhor, longe de tudo aquilo pelo qual achava que ele estava lutando ao se recusar a obedecer a Deus. E aí sim, foi somente quando ele estava se afogando, sem oxigênio em seus pulmões, que ele cai em si e percebe a tolice das suas decisões. É naquele momento que ele percebeu que perdera tudo por causa de uma caprichosa e teimosa tolice, rebeldia. Jonas, como muitos cristãos, ele se volta a ser somente quando as coisas chegam a um ponto sem volta. O ponto quando cai a ficha da sua angustiosa e real situação. Aí ele se lembra de Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele estava se afogando, o peixe ainda não tinha engolido não. Quando o peixe engole, está tudo bem para ele, né? Meus irmãos, o pastor Exaldildo Gomes ele diz assim: como Jonas se parece como muitos de nós, ou melhor dizendo, como muitos de nós nos parecemos com Jonas. Vamos fazendo conforme pensamos ser o método certo,
até que no momento de aflição, onde não tem mais saída, nós nos voltamos para Deus. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor, por muitas vezes, em alguns casos, o Senhor, ele tem que nos levar ao mais profundo abismo do mar do desespero, ao calabouço sem ferrolho da angústia, e às vezes, se for necessário, até as portas da morte, com um grande dano para os nossos planos, para nós podermos ver o horror e a tragédia das nossas obstinações e tirar do nosso embotamento espiritual. Será que é preciso chegar a esse ponto para que nós nos voltemos a Deus? Não podemos ser como aquele rei orgulhoso de Israel, o rei Manassés, que só foi reconhecer a autoridade de Deus e voltar-se ao Senhor quando o Senhor o colocou numa situação terrível de grande angústia e grande aflição. Ele foi preso por ganchos, ele foi humilhado publicamente, ele foi feito prisioneiro. Foi necessário chegar a esse ponto para esse homem se voltar para o Senhor. Vamos pegar rapidinho esse texto, só para a gente ilustrar. 2 Crônicas 33, é curto. Versículos de 9 a 13. 2 Crônicas 33, 9 a 13. Olha a que ponto chegou um filho de Deus para poder se voltar ao Senhor. Versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram, olha bem, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, olha bem, com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, a mesma expressão lá de Jonas, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Até que ponto, meus irmãos, um cristão permanecerá em sua teimosa desobediência, se recusando a dar ouvidos à palavra de Deus? Até onde você pensa que você pode segurar o seu fôlego nesse mar tempestuoso? Nós não podemos brincar com as nossas almas aqui, porque não há garantias de que haverá um peixe para nos salvar, especialmente se nós não estivermos dispostos a nos quebrantar na presença do Altíssimo. Não brinquem com isso daqui, né? Nós não devemos apostar as nossas almas em um jogo que eu já adianto, nós não poderemos vencer. Ou será? Pode ser que você pense que possa vencer, né? Porque na prática do pecado, o nosso coração nos engana com as mentiras mais deslavadas. Tem gente que pensa isso, né? E eu já digo para vocês aqui, caso você pense que consiga vencer, manter-se em sua desobediência até o fim da sua carreira, sem nunca experimentar angústia ou semelhante a algo que Jonas sofreu, vivendo do jeito que seu coração quer, meu irmão, já saiba, você já perdeu. Na verdade, você esteve sempre perdido, voltado para si mesmo e longe da graça do Senhor. Se você vive a vida assim e não tem correção, não tem disciplina do Senhor, eu já posso adiantar, o Senhor não irá ao seu encalço. Ele não precisa, porque ele já terá te entregado a ti mesmo para a sua própria destruição. E aqui nessa terra, meus irmãos, não há juízo pior, mais horrendo do que ser entregue a si mesmo, aos seus próprios desejos, à sua mente carnal, para que você dê vazão à sua iniquidade. Ser engolido por um grande peixe seria uma tragédia menor em comparação. Os irmãos estão me entendendo aqui? Estão me acompanhando? Mas Jonas, ele é filho de Deus. Ainda que ele esteja embotado, Jonas sabe
que perdeu aquela quebra de braço, aquela queda de braço com o Senhor. Mas ele nunca perdeu a fé. E quando se esgota todos os recursos que ele tem, ele se lembra e se volta para o Senhor, diz o texto, Senhor, seu Deus. Infelizmente, tantos como ele, depois dele, fazem isso também, só se lembram do Senhor no último momento. E é muito triste, né? Eu sempre fui um garoto meio gordinho quando pequeno, e quando tinha as aulas de educação física, tinha alguns esportes, todo mundo tinha que escolher, eu sempre ficava por último, ninguém me queria em qualquer time, eu era horrível mesmo. Né? Ser escolhido por último, ser lembrado por último, é suficiente para aborrecer qualquer pessoa. Mas não é o caso do Senhor nosso Deus. Para Ele, se nós nos lembrarmos, nos voltarmos para Ele em angústia, com o coração quebrantado, Ele vai nos receber de qualquer jeito. E foi isso que Jonas fez. E agora vamos ver um pouco dessa oração angustiada que ele faz. Vamos ver como é que ele ora ao Senhor. Né? Quando Jonas está prestes a se afogar, está certo que ele vai morrer, aí sim o Senhor intervém e simbolicamente o traz à vida. O Senhor manda um grande peixe e ali esse peixe engole a Jonas e ele tem fôlego de vida. Então, nas palavras do profeta, ele diz ali no verso 6, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Como é que o Senhor tirou Jonas da sepultura certa que esperava no fundo do mar? Ele envia um peixe grande, o traga vivo e agora Jonas está na barriga desse peixe. Versículos 17 do capítulo 1, deparou-se um grande peixe para que tragasse a Jonas. E ele esteve 3 noites e 3 dias vivos dentro do ventre do peixe. Então, agora, Jonas, que antes estava numa tranquila cama de porão, depois ele estava no convés do navio, ele ali nem fez oração nenhuma, agora ele está alojado nesse ambiente estranho, escuro, deve ser mal cheiroso provavelmente, melequento, úmido, ali, sem ninguém, ele irá buscar ao Senhor. E em certo sentido, meus irmãos, aquele foi o único lugar possível capaz de quebrantá-lo e ali fazer Jonas buscar ao Senhor em angustiosa oração. Capítulo 2, versículo 1, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E aqui eu gosto de pensar, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus, ele tem poder e tem imaginação suficientes para preparar quartos personalizados de oração para o dia da angústia que aguarda os seus filhos mais obstinados. Ele tem poder, ele tem imaginação. Há filhos de Deus que devido, estou falando dos filhos de Deus, estou falando de gente do mundo não, gente, filho de Deus, que devido às suas más escolhas, só vão buscar verdadeiramente ao Senhor no dia terrível da angústia, quando não aguentam mais comer as alfarrobas dos porcos que esse mundo oferece, assim como o filho pródigo. E nesses dias, eles descobrem que eles não têm amigos, eles estão sós, eles estão muitas vezes nos ventres dos peixes, né? Do desespero desse mundo, sem saída. E ali eles lembram do seu Senhor, lembram da casa do seu pai, disse assim, na casa do meu pai eu era muito bem tratado, e eles caem em si, se humilham e voltam para o seu pai clamando, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. E o pai vem e abraça e traz e coloca anel no dedo, coloca roupa nova. Esse é o nosso Senhor, assim foi com Jonas. Mas Jonas teve que orar lá naquele quarto de oração, terrível. Ninguém gostaria de estar naquele quarto de oração. E notem como foi a oração angustiada do profeta. Na minha angústia clamei ao Senhor, diz ele no verso 2. Essa oração, meus irmãos, não é fruto, primeiro, da afeição de Jonas por Deus, de um cuidado que ele queria crescer em intimidade com o Senhor. É fruto da aflição. Uma coisa é você buscar o Senhor por afeição, por amor, por adoração, por louvor. Isso é maravilhoso. Mas às vezes você busca o Senhor por causa da aflição do momento. Jonas se volta ao Senhor por força de grande necessidade.
quando ele finalmente se percebe longe do seu Deus. Versículo 4, ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele está lançado, para ele assim, eu vou morrer. Então, no fundo dos mares, o profeta vê o quão distante ele estava do Senhor. E agora ele teme não poder mais voltar a ver o templo de Deus em Jerusalém. Meus irmãos, quanto tempo esse homem perdeu com o Senhor, sem comunhão com seu Deus? Ou a nossa comunhão com o Senhor nos afasta do pecado, ou o pecado afastará da nossa comunhão com o Senhor Deus. Jonas, finalmente, ele percebeu a falta que fazia estar longe do templo do Senhor. O templo do Senhor era aquele lugar onde as orações eram ouvidas, onde a glória do Senhor se manifestava, onde os sacrifícios eram realizados, onde os irmãos se reuniam em santo louvor. Agora, nas portas da morte, ele se volta com saudade para a casa do Senhor. Foi necessário chegar a este ponto para que o profeta voltasse a ansiar pela comunhão com Deus e com os irmãos. Mas tem algo que chama a atenção na oração de Jonas, que são os termos que ele usa no capítulo 2. Gente, esses termos mostram o quanto o profeta conhecia as Escrituras, o quanto ele amava as Escrituras. Quando ele diz assim que o temor que ele tem de não mais ver o templo, no versículo 4, como acabei de ler, é claramente uma alusão a Salmos capítulo 31, versículo 22, que escreve assim. Olha em Salmo 31, 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. É basicamente os termos que ele usa no versículo 4. O versículo 7, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. É claramente uma correlação direta com o Salmo 18, versículos 4 e 6. Vamos ver Salmo 18, 4 e 6. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Basicamente, ele está citando aqui o Salmo 18, 4 e 6. Então, aqui nós temos que lembrar, como profeta, né, que o Senhor sempre ouvirá a voz dos seus filhos, quando esses o buscam na angústia, na aflição, com o coração quebrantado. Ele sabe disso. Ele clama angustiado e o Senhor ouve do seu santo templo. Diz lá em Salmo 50, 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é a graciosa promessa do Senhor, meus irmãos, para todos nós. Todos os que verdadeiramente clamam ao Senhor encontrarão respostas nas suas angústias, para as suas aflições. Os ouvidos do Senhor estão atentos às orações dos seus servos. Pela oração, meus irmãos, o povo de Deus, ele triunfou nas batalhas. Pela oração, inimigos foram desbaratados. Pela oração, a boca de leões foram fechadas, o fogo cessou de devorar. Pela oração, os mártires caminharam firmes e sobrancelhos para fogueiras, zombadas ameaças. Pela oração, Jonas emergiu do abismo e encontrou salvação no Deus vivo. Aqui não é uma citação minha, não. É lá do pastor Hernandes Lopes. É quando Jonas se volta ao seu Senhor que sua viagem, sempre descendente, agora muda de direção. Agora é para cima, caminho para Deus. A sua alma está liberta da morte. A sua mente, que antes estava embotada, agora tem clareza, tem lucidez, tem luz. Por 3 dias e 3 noites, dentro da duração judaica, em escura solidão, Jonas sobreviveu no ventre do peixe. Ali ele orou ao Senhor.
Ali ele teve a oportunidade de fazer um longo exame de consciência, refletir algumas grandes verdades bíblicas, e ali ele teve que tomar algumas decisões também. E aqui ele se colocou, deixou para nós registrado que decisões são essas. Vamos ver o que Jonas decidiu dentro dessa oração, os arrependimentos e votos que ele fez. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos deixar já em aberto aí, versículos 8 e 9. Então, no final do verso 7, nós temos aquela informação que aquela oração angustiada de Jonas foi ouvida. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O templo aqui, meus irmãos, é uma alusão direta àquele templo, aquela oração que Salomão fez quando ele dedicou o templo ao Senhor, né? Que toda oração que fosse feita por qualquer homem ali do povo de Deus voltado para o templo, devido à sua dor, devido à sua angústia, o Senhor ouviria da sua habitação a oração, perdoaria cada um segundo os seus caminhos. Então, Jonas está falando assim, subiu ao templo a minha oração. Como é que ele sabe que a oração dele foi ouvida? Cara, é porque a vida dele foi salva. Ele estava se afogando, agora está dentro de um peixe. Ele não tinha mais fôlego, agora está respirando. E ele percebe que isso é a resposta do Senhor. Ele roga por livramento e o Senhor o livrou. Mas, gente, aqui a gente tem que notar uma coisa importante. Deus livra Jonas não só da morte física, mas também o livra do embotamento espiritual. O impacto que ele sofreu do seu quase afogamento, seguido da sua salvação de forma impressionante, levou o profeta a rever a sua fé. Jonas, ele é um crente fraco, ele é um tanto rebelde, certamente ele é teimoso, por vezes ele é mesquinho, mas a confiança de Jonas está em Deus. Por baixo de todos aqueles defeitos, há um homem de Deus que sinceramente crê no Senhor e nele espera. Ele não é um pagão que crê em ídolos, que recorre às mais variadas superstições quando as coisas estão complicadas. Não. Quando a coisa está complicada, ele se volta para o Deus vivo. Ele busca ao Senhor, exclama e percebe a poderosa misericórdia de Deus quando vem ao seu auxílio. O que ele fala depois de tudo isso? Olha, Deus me salvou, Deus me colocou vivo. Ele faz uma afirmação impressionante da poderosa soberania de Deus. Versículo 8, ele diz assim, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que isso quer dizer? Jonas aqui está afirmando, meus irmãos, com base na sua própria vida, que quem entrega o seu caminho à idolatria afasta de si a misericórdia de Deus. Em outras palavras, quem coloca a sua confiança em qualquer outra coisa que não em Deus, lança para longe de si aquele que é a própria misericórdia. Ele está falando da experiência dele, pessoal. Meus irmãos, já falei isso aqui em outras oportunidades, mas eu tenho que repetir, qualquer coisa que nós coloquemos no lugar de Deus se tornará um ídolo em nossos corações e em nossas mentes. Jonas colocou seus preconceitos e seus desejos acima de Deus. Seu ódio pelos ninivitas era tão intenso que chegou a ofuscar por um certo tempo a glória de Deus em sua vida. Aquele ódio, fruto de um patriotismo cego, era um ídolo em seu altar do coração. Era um ídolo ali na sua desobediência. E aqui nós devemos ter muita cautela, meus irmãos, muita cautela com os nossos desejos, nossos afetos e aspirações, para que eles não se tornem ídolos no altar dos nossos corações. E um ídolo, ele não aparece nesse altar de uma hora para outra. Ele é cuidado, ele é regado, ele é lapidado, ele é tornado atraente pouco a pouco. Todas as vezes que nós cobiçamos algo mais do que o Senhor Deus, colocamos algo com maior importância no lugar do Senhor Deus. Começa pequeno e vai se avolumando com os anos, conforme obtemos vitórias aqui e ali, e nós vamos nos convencendo que isso é apenas fruto dos nossos bravos esforços.
Na verdade, nós estamos criando um ídolo em nossos corações. Deixa eu dar um exemplo. Um homem, ele pode começar aspirando um cargo melhor para dar melhor condição para a sua família. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas com o tempo, pode acontecer de caso ele tenha sucesso e ele não tome o devido cuidado, essa aspiração vai se tornar força motriz da sua vida. E aí, com o tempo, suas conversas, seus pensamentos, seus objetivos, suas aspirações, suas prioridades versam sempre em torno do cargo que atingiu ou dos meios que ele possui para atingir cargos maiores, patamares maiores. E ali Deus já não é o primeiro lugar da sua vida, nem o segundo, nem o terceiro, e talvez até nunca tenha sido, nunca estivesse em nenhum lugar do seu coração. Sua confiança não está mais em Deus. Ele tem um ídolo no seu coração. E um ídolo é uma ilusão traiçoeira. Parece que é algo fixo, concreto, mas ele nos trairá. Ele é traiçoeiro, ele nos derrubará no tempo devido. Eu estou falando de trabalho, tá? Mas o ídolo pode ser construído das mais variadas formas, a partir de desejos variados, até a partir de ideias somente. Você pode construir ídolos na mente e no coração. Meus irmãos, Jonas era um profeta que conhecia o Senhor seu Deus, de tal maneira que 2 vezes no livro ele diz acerca da vontade e do caráter de Deus. Eu sei. Falando sobre Deus, eu sei. Lá no capítulo 1, versículo 12, capítulo 4, versículo 2. E esse conhecimento que ele tinha, sem a devida disciplina, somado aos seus preconceitos, ao seu patriotismo, à sua teologia, às vezes capenga, talvez tenha se tornado um tipo de ídolo em seu coração. Talvez. Porque Jonas é alguém que pode dizer assim, eu conheço a Deus. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei mais do que ele, o que pode ou não pode ser feito, o que vai acontecer. Não, Nínive não pode ouvir a palavra do Senhor, não. Ponto final. Não conte comigo, eu fui chamado para pregar aos povos de Israel. Eu não fui chamado para pregar para alguém que me fará infeliz. Esse é Jonas. Esse é Jonas. Uma tola teimosia somada a uma fraca teologia, a um rematado patriotismo, gera um ídolo no coração do profeta. E ídolos, meus irmãos, não saem facilmente. É preciso muita oração, muito quebrantamento, muito choro, muita graça de Deus para se ver livre de algo tão traiçoeiro, tão maligno. Quais são os ídolos que se escondem no seu coração? Nós temos ídolos. Nós temos ídolos. E temos que cuidar na presença do Senhor para nos livrar disso. Meus irmãos, por um tempo, Jonas abandonou aquele que é misericordioso. Ele vive por um breve tempo na loucura dos seus desejos, mas ele agora se entrega ao Senhor. E quando Jonas se entrega ao Senhor, ele abandona essa idolatria. Se o Senhor não tivesse ido à procura de Jonas, certamente o profeta teria sucumbido a essas ideias. Mas agora não, agora ele vê com clareza. E ele pode dizer assim, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. O Deus que nos ouve, o Deus que apesar das nossas muitas fraquezas e mesquinharias, ele derrama as suas misericórdias sobre nós a cada manhã e elas se renovam. Mas o profeta, meus irmãos, Jonas, ele não quer ficar só agora no âmbito da teologia, não. O coração dele está cheio de gratidão e ele se propõe a algo mais concreto. Ele quer acertar as contas pendentes com o seu Senhor e Salvador. Olha o que ele diz no versículo 9. Ele diz assim, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Gente, é maravilhoso esse versículo. Por quê? Porque no capítulo 1 termina com o louvor dos marinheiros em resposta ao livramento do Senhor. Os marinheiros fazendo aqui oferta de sacrifício e voto solene ao Senhor. Lá no versículo 16 do capítulo 1. Mas agora, estamos no final do capítulo 2, agora é a vez do profeta proceder da mesma forma. Ainda que de forma tardia, mas de forma sincera. Um coração que recebeu um grande livramento do Senhor após uma grande tribulação, é um coração que experimenta a alegria da reconciliação, mesmo que ele esteja dentro de um peixe.
num lugar bem fedido. Ele está alegre no Senhor. E olha como é que ele expressa essa alegria no versículo 9, né? Ele diz assim, com a voz do agradecimento. Aí diz assim, te oferecerei sacrifício, seja oferta de sacrifício. O que votei, pagarei. E por fim, uma afirmação maravilhosa. A Deus pertence a salvação. Ele expressa isso, gente, de 4 formas. Voz de agradecimento. Não mais com lamento, não mais com murmuração, mas com palavras alegres, palavras de gratidão. Isso aqui indica ações de graça. Cântico de agradecimento, louvor ao Senhor por grandes feitos de livramento. Ninguém aqui vai errar, né? Nós não estaremos errando ao imaginar Jonas cantando várias vezes no ventre do grande peixe durante aqueles 3 dias. Ele está levantando a voz em agradecimento, mas ele vai mais. Ele diz assim, te oferecerei sacrifício. Aqui é oferta de sacrifício. O que é isso? Aqui ele está dando a garantia de que quando ele voltasse ao templo, e olha a fé dele, eu vou voltar ao templo. Aqui é um homem de fé, ele sabe que voltará. Ele ofereceria os sacrifícios necessários pelos pecados cometidos, sacrifícios de ação de graça, sacrifícios de ofertas suaves. Ele tem muito a acertar com o Senhor e Jonas ele quer fazer do jeito certo, do jeito correto. Mas ele vai além, e aqui que é doído, ele diz assim, o que votei, pagarei. Votos pagos. Meus irmãos, aqui nós temos a firme decisão do profeta em não mais quebrar a sua palavra. Por quê? Porque como profeta, Jonas foi chamado para pregar a palavra de Deus, para quem Deus quisesse. Mas ele quebrara esse voto quando se recusa a pregar aos ninivitas. Ele quebra. Nessa parte agora, Jonas está afirmando que pregará aos pagãos. O que eu votei, eu pagarei. Eu sou profeta, fui chamado para pregar. Eu vou fazer isso. Eu vou cumprir as minhas santas promessas na tua presença. Para Jonas agora é verdadeiro o Salmo 66, de 13 a 14, que diz assim, entrarei na tua casa com holocaustos, pagarei os meus votos, que proferir os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Aí ele está dizendo assim, eu vou fazer isso. Ele está lembrando o Salmo 66, de 13 a 14. O que paguei, o que votei, pagarei, cumprirei, eu não deixarei a minha palavra vazia. É a firme decisão de um crente arrependido. Que coisa maravilhosa. Mas ele vai além disso, porque ele termina essa parte de decisões concretas tendo um reconhecimento da divina salvação, né, da salvação divina. Por quê? Porque agora, depois de tudo isso, Jonas entendeu que a salvação dele ou dos ninivitas pertence ao Senhor. Ao Senhor Deus pertence a salvação. E essa, meus irmãos, é a grande mensagem do livro de Jonas. O Senhor Deus é quem salva, e salva quem ele quer. Seja judeu, seja ninivita, seja pagão, seja um crente teimoso, ele salva. A sua salvação alcança até aqueles que o odeiam. No tempo devido, o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar os perdidos, não só de Jerusalém, não só da Judéia, não só da Galiléia, mas também da Samaria, de todos os confins da terra. O Senhor não fez acepção de pessoas, é Ele que salva quem Ele quer. E todos aqueles que creram, Ele deu o direito, deu o poder de serem feitos filhos de Deus a todos os que creram. A salvação pertence a Deus, é a obra divina da graça de Deus. Nós não temos permissão para escolher a quem pregar ou quem pode ou não pode receber a palavra do Senhor. Nós temos que lançar a semente da palavra a todos aqueles que vierem à nossa presença. O crescimento quem dá é o Senhor, meus irmãos. A salvação pertence ao Senhor. E quando nós reconhecemos isso, nós descansamos naquele que fez esplendidamente bem todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Jonas agora ele descansa nisso. Ele vai pagar os seus votos.
Jonas, ele não podia salvar-se a si mesmo. No momento que ele cai naquelas águas turbulentas, ele já estava condenado à morte. Ele já estava condenado a uma sepultura no fundo dos mares. Mas a sua salvação foi milagrosa, foi tirado das profundezas da morte para a vida. É a mesma coisa conosco em Cristo Jesus, meus irmãos. Em Cristo nós fomos tirados do poder da morte. Nós fomos literalmente puxados da sepultura da morte no pecado e nos foi dado vida, vida eterna. Mesmo quando nós éramos inimigos de Deus. Nós não fomos rejeitados, nós não fomos destruídos, nós fomos amados, nós fomos reconciliados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, olhem bem, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, depois de tão grande salvação em Cristo Jesus, de termos sido retirados do poder do império das trevas e termos sido transportados para o reino do Filho amado, de termos sido adotados como filho de Deus, nós devemos dizer como Jonas, de forma sincera a nossas almas, com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Amém. E eu quero terminar aqui com uma pequena nota dissonante. O ventre do peixe, por vezes, não é suficientemente aterrorizante, meus irmãos. Versículo 10, 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. No verso 10, nós somos informados como terminou essa desventura de Jonas no ventre do peixe. O Senhor deu a ordem, o peixe vomita Jonas em uma praia, certamente não era Tarsis, né? E eu não quero nem pensar em que estado Jonas estava quando saiu de dentro da boca do peixe, né? Vamos deixar isso para cada um pensar. Mas eu posso dizer que aquele que com poder preparou um peixe para engolir Jonas é o mesmo que poderosamente guia o peixe até o lugar de destino e ali deposita o profeta. Jonas, ele passou por maus bocados, ele agora está em terra firme, sua oração foi ouvida, ele tem votos a pagar, ele tem palavra a cumprir e ele irá pregar aos ninivitas. Mas não exatamente como pensamos. Ele irá pregar do jeito dele. Pastor Exaltino Gomes, que foi considerado talvez um dos melhores comentaristas bíblicos do Brasil, já falecido, eu tive a oportunidade de ser aluno dele no seminário. Ele falando sobre essa parte final do livro de Jonas, ele diz assim, né? Alguém comentou que Jonas era tão intragável que o peixe não conseguiu deglutir. Às vezes diz assim, mas usemos de um pouco de compaixão com o nosso profeta. Ele já apanhou bastante. Já chega a humilhação de fazer parte do vômito de um peixe, de ter sido uma comida rejeitada pelo estômago de animal. Deixemos-lo assustado, na praia, sabedor de que a sua oração foi ouvida e que ele tem um compromisso com o Senhor. O que votei, pagarei. Como o profeta tinha votado entregar a mensagem divina. Ele vai fazê-lo agora. Mas não se pense que a experiência traumática o fez mudar. Ainda não. O homem é muito teimoso. Ainda poderemos nos reencontrar com ele e nele. Então, meus irmãos, por vezes uma experiência desse nível não é suficientemente aterrorizante para mudarmos por completo e jogarmos fora rapidamente todos os ídolos do nosso coração. E quando isso acontece, nós nos colocamos novamente em rota de colisão com o Senhor. Jonas é esse tipo de filho, como diz aqui no Amazonas, teimoso que só. Ele vai cumprir a vontade do Senhor, mas ele fará do seu estilo. E o Senhor terá que repreendê-lo mais uma vez. Veremos isso numa próxima oportunidade, que nós não sejamos assim.
mas que nós sejamos como nosso Senhor Jesus Cristo, que alegremente tomou para si a vontade do Senhor e foi obediente até os últimos momentos, obediente até a morte e morte de cruz. A Ele seja a honra e a glória hoje e no dia eterno. Amém?